Boa noite. Esperando Juliana entrar. De qualquer forma, eu vou fazer aqui um convite para ela. Boa noite para quem já está aqui. Foi. Conseguiu, Ju, entrar? Ela aí. Oi, Oi, gente poderosa. tá aqui. A Gina, minha Acorda assim, filha. Juliana? Fala pra gente. Você acorda assim todo dia? Minha filha, hoje eu acordei muito cedo. Ainda tentei me arrumar assim melhor, do jeito que você merece. Mas, Eu fico imaginando o tamanho do seu armário, Juliana. Tá até... armário. Viviane, só você. Gente, tá sempre bonita, tá sempre com colagem. E você deve ter uma Sim. casa para isso, né, Juliana? Não colar, realmente, bijuteria, eu tenho algumas gavetas. Só para quem não conhece, Juliana Bideu, professora maravilhosa. Prazer. A gente vai conversar um pouquinho sobre laser. Ju, se apresenta aí. Não sei se quem me segue te conhece, né? É um prazer. Meu nome é Juliana Abdelnur, sou odontopediatra, professora da Universidade Estácio de Sá, da Unidade Recreio Nova Iguaçu. Ainda estou aqui na universidade, estou fazendo da universidade essa live. A gente acabou de sair de sala de aula e é um prazer estar aqui com você. Eu coordeno o curso de especialização da ABO, em odontopediatria da ABO Duque de Caxias e da habilitação em laser também da ABO Duque de Caxias. É Não, um prazer. essa nós vamos ter que fazer propaganda, Ju. Ah, Não, é Gina, possível. minha amiga. Depois que a gente acabar de conversar aqui, a gente tem que fazer propaganda desse curso. Tá? Você é generosa comigo. Não, não sou não. Tá, gente? No final a gente fala um pouquinho, tá bom? A gente, para quem não né, quer ser o seguidor, não é meu, sou Viviane. Convidei a Juliana para a gente falar um pouquinho da utilização do laser em pacientes especiais, mas a gente vai conversar sobre tudo, né, Ju? Que a gente não consegue, né? Certeza. Ser, né, Porque a Ju? A gente fala pouco. gente fala pouco, então, assim, gente, não cansa não, tá? Não cansa não. Olha só, para começar, eu fiquei pensando, Ju, como é que eu vivi esse tempo todo sem usar o laser? Nossa, professora Rita Cordeiro, olha que honra, Vivi. Chique que a gente tá, né, menina? Estamos chiquérrimas. O laser realmente, quando ele entrou na minha vida, ele também não saiu mais. Eu Pois hoje ministrei uma aula de anestesia para a graduação e trouxe o laser para eles poderem vivenciar não a questão de diminuir a dor na punção, o incômodo na punção, mas na questão de acelerar é, o pós, né, aquela sensação anestésica, e a gente fez a experiência com anestésico tópico, que foi um sucesso. eu imagino. Porque assim, eu me peguei pensando, Juliana, que eu, né, já tenho doutorado, né? Isso não passou na minha vida. Como que isso não passou na minha vida, né? Como que isso não foi apresentado, né? Então, assim, essa oportunidade que você deu para um aluno de graduação é incrível. O cara lá, É verdade. ele está lá na graduação ainda, nem se formou e já viu que funciona, já entendeu como funciona. Então, assim, como é importante a gente mostrar essas tecnologias para o E a paciente, né? gente sempre conversa também em sala de aula que, por mais que a tecnologia esteja presente e auxilie no nosso dia a dia clínico, ela não vai substituir a comunicação. Porque a comunicação, a educação, o estudo, é isso que transforma, é isso que faz com que a gente consiga, inclusive, aplicar as tecnologias. Pois é. E assim, e nem é Gente, a tão. gente Como é está que muito chique, Viviane, tem muita gente poderosa nessa live. e isso, às vezes a gente acha caro, né? Assim, a gente enquanto profissional, né? Mas o benefício que oferece, né?
ele fica barato, porque Porque com o passar do tempo, muita gente me pergunta isso. Juliana, como é que você cobra? Eu não cobro a utilização da tecnologia. Ela faz parte do meu dia a dia. Se no momento em que eu estiver cuidando do meu paciente, a tecnologia puder estar atrelada, eu vou utilizá-la. E isso faz parte do meu tratamento. como se fosse anestesia local, né? Só uso para Exatamente. Como se fosse uma profilaxia. uso para todo mundo. Aqui, mas você usa mais para quê? Lá no seu consultório, por exemplo, o que você mais usa? Olha, eu utilizo muito para reparação tecidual de úlceras aftosas, pacientes com questões virais, mãos, pés, boca, é, herpes, é, quadros virais, isso principalmente em crianças muito pequenas, que a gente acaba tendo esse dia a dia, para lesões traumáticas, de queda, de alguma laceração imediato, que é algo que vai nos ajudar demais na aplicação do laser de baixa potência. E eu acabo tendo também uma prática clínica na cirurgia com laser de alta potência. Então, quando se faz necessário, remoções de lesões, frenectomias ou algum outro procedimento cirúrgico que caiba essa utilização. Olha, entrou aqui uma paciente, eu vou contar para vocês, gente. Juliana dividiu um caso comigo que eu estava em pânico. Lembra? Pé, mão em boca. Que foi um sucesso. A criança muito debilitada, a mãe está aqui. A criança muito debilitada e a mãe me procurou, né? Lembra, Ju? Eu usei o laser, eu muito preocupada. Cheguei a ligar para a Juliana, falei, caramba, acho que Você eu vou ter que preocupada, faço ou não faço? Eu falei, tem que fazer, Vivi. preocupada. Vai com tudo. Falei, Ju, acho que eu vou ter que entrar com uma medicação sistêmica, porque o paciente está muito debilitado, muita febre, sem comer e tal. Isso foi numa sexta-feira, eu tinha feito uma sessão de laser, gente. E já querendo entrar com alguma medicação no dia seguinte, falei, Ju, amanhã eu te dou notícia. Gente, a lesão em 24 Esse horas. caso você tem que publicar, Viviane. Porque Gente, a melhora foi assim. E o quadro sistêmico do paciente, né? Que ele estava num quadro gravíssimo, né? Podendo complicar até mesmo com possibilidade, de repente, até de internação, né? exatamente. De como melhorou o bem-estar, não só sistêmico do paciente, mas ele poder comer, porque as lesões eram enormes, pegava asa nasal, pegava lábio. Acaba a pessoa não tendo qualidade de vida, né? Esse caso foi incrível, em menos de 24 horas, né, Juliana? Aquele caso. Mas esse caso escrever, não é, Juliana? Porque eu acho. E isso é uma das questões que nós precisamos trabalhar, principalmente na infância. Nós temos aí muitas evidências científicas, a tecnologia hoje, a gente tem programas no Brasil que são classificados com nota 6, 7, então programas de mestrado, de doutorado, a gente tem uma história enorme no Brasil, tem o Instituto Lelo na USP, tem o Instituto da Uninove, que são referências no mundo. Então, a gente está aí com muitas pesquisas, com muito respaldo científico, com questões robustas, e a infância ainda precisa de muita coisa. Nós já temos muitos resultados, mas a gente precisa, quanto mais nós publicarmos casos, quanto mais nós pesquisarmos, nós vamos chegar ao maior nível de evidência científica. A infância, né? Quero dizer, na infância. E vamos passar até usar mais, né? Porque Sim. aí vai ficando difundido, aí as pessoas vão ficando sabendo, vão usando. E como vai ficando mais difundido, isso passa a ter um serviço que não tinha antes, de repente numa rede pública que não tenha, para oferecer isso para as crianças, porque é um negócio assim assustador. E você falou uma coisa interessante. Vivi, agora eu gerei minha vida. Sabe quem entrou na live agora? Minha professora, minha orientadora, professora Luciane Coplemaia, que eu tenho uma gratidão enorme por ela. Chique demais. Fala, Juliana. Beijo, Luan. Beijo, Lu.
Ju, e é engraçado que, assim, às vezes o próprio médico, né, não sabe que tem. É, e às vezes também, não é verdade, e às vezes não acredita, né? A gente vê tantos profissionais de saúde prescrevendo antifúngico em quadros virais, um protocolo antigo. Não sei se você vivencia isso, né? Eu tenho pediatras comigo numa rede é, super atualizados que não fazem isso, mas a gente ainda nós nos deparamos com profissionais de saúde que seguem um protocolo antigo, né, de utilizar até um antifúngico num quadro viral por uma questão de prevenção de algo. E isso e aí acaba não estudando outras coisas ou até mesmo tendo acesso aos novos estudos e às novas tecnologias. Ô, Ju, a gente está aqui conversando, eu fico pensando, é, você sabe, assim, se tem alguém que tem alguma linha de pesquisa, assim, focada em laser de baixa para odontopediatria? Sim, o grupo todo da fotônica da Uninove é fortíssimo. E É é só fortíssimo. pediatria. Tem, ó, tem em tudo, né? É uma das maiores escolas do Brasil. E eles têm uma linha de pesquisa na odontopediatria. Ah, bom, né? Bom, para poder, assim, Muito bom, muito bom. Muito bom. vai ser E o escrito. próprio Lelo, né? O próprio Lelo. Mas lá na Uninove eles têm um trabalho assim, muito sério, com muitas pesquisas voltadas para a odontopediatria. Eu te perguntei porque eu imaginei, assim, nesses centros eles fossem mais amplos, entendeu? Como se o laser fosse não focado, tipo, para pediatria, mas eu imagino que tem algum professor lá que faça só essa linha de pesquisa, né? São vários professores, uma escola super renomada. Inclusive, a gente, no curso que você fez, você teve acesso a vários professores dessa escola. Tá. Entendi. Ó, gente, quem não fez tem que fazer o curso de Juliana. Depois, no final, bota aqui, Ju. A gente tem que dar um jeito de escrever aqui. Eu vou deixar escrito, gente, no comentário para Pois vocês é, pegarem. bate-papo, Vivi. Não, é sério. Olha só, Juliana. Eu nem me lembro. Por que eu fui fazer o curso? Você sabe que eu não me lembro direito por que eu fui Será que fazer? A foi por causa da Laura que fez o Laura curso? fez, Aí mas foi na turma seguinte a sua. eu não tinha esse interesse todo. Já sei por que eu fiz. Agora eu me lembrei. Eu fui fazer um curso lá na Ana Cecília Aranha que não tinha muito a ver com laser. E aí ela comentou. Aí ela falou, tem que procurar um no Rio. Aí eu lembrei o da Maristela que tinha feito com você e fui lá procurar. Foi por isso. Mas olha só, às vezes a pessoa não sabe. Às vezes a pessoa não tem ideia que tem tão perto, porque fica achando que só tem em algum lugar em São Paulo ou longe, Minas Gerais, e tem um aí no Rio, maravilhoso. Verdade. Né? Que às vezes a pessoa não tá sabendo, por isso que eu tô falando. E aí acabei me encantando, achando maravilhoso. O curso, gente, é incrível. Pra quem não fez, tem que fazer. E aí, isso que eu te falei no início, como é que eu vivi sem o laser, gente? Realmente, o laser, quando entra na vida da gente, ele não sai. Pois é. Ele não sai. E quando... Eu até brinco, às vezes, como você disse, que a gente pode, literalmente, um bate-papo, que pode ter uma leveza. Eu brinco até, faço uma analogia com o filme Casamento Grego, que o pai da noiva tudo resolve com Vidrex, né? Eu costumo dizer que o laser ele é uma tecnologia com evidência científica, ele não é mágico, né? Porque às vezes você fica assim, como é que uma luz pode ter um resultado tão eficaz, tão efetivo? Porque a gente tem parâmetros, a física está aí para explicar as reações bioquímicas. Então, é por isso que ele funciona, a importância desse processo. Ó, tem uma pessoa que falou que tá sabendo agora do curso. E sabe o que é engraçado? Quando eu fiz o curso, eu pensei assim, caramba, eu vou arrebentar fazendo cirurgia pra caramba com laser de alta, não sei o que. A gente fica com isso na cabeça, né? Esse negócio de laser de baixo eu vou usar pouquinho, isso quase não vai aparecer no A consultório. gente usa muito mais o laser de baixo do que o de alta.
você se surpreende com a sua ignorância mesmo, entendeu? Você usa muito mais o de baixa sempre para tudo. Igual você falou, uma vez você falou, ah, tem que deixar na bancada. E eu não tinha espaço na minha bancada. Aí um dia eu falei, não, falei pra Amanda. Eu falei, Amanda, vamos limpar isso que eu vou botar o laser aqui. Aí o laser nem era meu. O laser é da Rita, que trabalha comigo. E ficava na gaveta. E aí, de tanto você falar, o laser tem que estar na bancada. Eu falei, ah, eu vou botar esse laser aqui na bancada. Sabe por quê? Se ele não está ali no acesso, você às vezes não vai pegar. Então ele tem que estar aí. Você tem que entender a física do processo. Quando você entende, por isso que as evidências estão aí, né? A evidência científica vem para que os protocolos consigam chegar até nós e para que a gente consiga aplicar isso no paciente. Então, se o laser não está ali, eu acabo não estudando tanto, acabo não aplicando tanto. Então, é algo que precisa estar como um micromotor, como a caneta de alta rotação, hoje em dia que a gente quase não usa, graças a Deus, né? Ou então com os instrumentos de manuais, então com os nossos instrumentos preventivos, ele tem que estar ali, porque ele tem como ser utilizado de várias formas. Não, e depois que ele foi para lá, que eu ajeitei um lugarzinho para ele, nunca mais guardei. Porque toda hora. E sabe que eu uso até, às vezes o paciente tem medo, né? Igual você falou pra gente uma vez, por causa da luz e tal. Agora fica tudo junto, assim, foto, laser, tudo que brilha tá num lugar só. O pessoal da luz mora num lugar da bancada, né? Ótimo. Cada um na sua Na função. sua função. E eu vejo assim, justamente por isso, cada vez eu uso mais. E acabo vendo que tem tanta utilidade. Eu fico pensando por que eu não, né, isso não tinha A entrado gente na minha vida antes. pode descontaminar bolsa periodontal, trabalhar com trauma dental, com lesões em mucosa, prevenindo até mesmo a manifestação do herpes, com parestesia, o que mais? Nossa, com hipersensibilidade, né? E a gente No vai ficando. pós-operatório, A no pré-anestésico, no pós-anestésico, na analgesia. Ô, Juliana, a gente vai ficando tão doido, porque a gente vai ficando doida, né, com o tempo. Que quando minha filha machucou há pouco tempo atrás, eu falei, o quê? Você vai ficar esse tempo todo pra melhorar? Vai não. Trouxe o laser pra casa, fiz. Ah, meu Eu não Deus. posso, com criança, ficar esperando a menina melhorar sozinha. Se eu tenho um laser lá no consultório, eu falei, pode deixar que a mãe vai te ajudar. Trouxe, menina, mas assim, até ela ficou assim, mãe, mas melhorou muito. Ontem tava muito ruim. Eu falei, até parece. Viva a luz. E realmente, agora assim, todo mundo me pergunta, assim, né, amigo, Viviane, aquele negócio seu tá disponível lá hoje? Porque eu tô com uma afta, ou às vezes tá machucado. Eu tenho crianças que a mãe às vezes está com Admuc, com alguma outra medicação para úlcera aftosa, que aí a criança diz, isso não funciona nada, só funciona a luz do Jesus. E a mãe me liga, Juliana, ele quer a luz, ele faz uso de corticoide contínuo, então tem uma mucosa mais ressecada, tem uma questão sistêmica, então tem muitas úlceras aftosas, e aí ele chega numa hora que ele diz, eu quero ir na minha tia. E aí ele já tem até meu WhatsApp, ele manda, tô com afta. É bom que ele mesmo já resolve o problema Já dele, né? Ele já sabe. resolve o problema dele. Paciente Muito especial, bom. sua, Como? para pacientes especiais. Ou usa O menos, paciente específico. Como? ou usa mais, ou usa menos. Vivi, eu não tenho uma prática de atendimento a pacientes especiais como você tem. Então, a Mas gente pode usar as pessoas te a procuram. na literatura, temos muitas coisas que nós podemos utilizar. Muitas coisas. Né? Então, se, por exemplo, um paciente especial que tenha alguma questão neurológica com automutilação, o laser vai ajudar nesse processo. Com Entendi. sensibilidade dentinária também vai ajudar nesse processo. Então, assim, a gente tem muitas questões que podem ser trabalhadas com os pacientes com necessidades especiais.
Então, às vezes, um paciente, vamos lá, que tem alguma intolerância, alguma alergia, às vezes a luz não vai impactar nesse processo. Entendi. Para de baixa, com esses pacientes, você sabe que eu acabo usando um pouco menos, Sim, porque eles não ficam muito tempo, né, paradinho para eu fazer. E se sim. a lesão, por exemplo, muito dolorida, é difícil de manipular, e aí quando eu chego perto já levanta, já quer sair, eu tenho um pouco mais de dificuldade. Mas como as mães já sabem que tem, né? Tem umas que insistem, não, eu quero muito, eu seguro um pouquinho, faz meio que em pé, já saindo do consultório, porque sabe que vai melhorar, sabe que no outro dia vai estar um pouco melhor. Mas eu tenho um pouco mais de dificuldade de usar o laser com É eles, mas igual por causa... igual quando nós lidamos com pacientes em tenra idade. Né? Que aí você acaba, por exemplo, quando a gente trabalha em questões virais, utilizando a técnica APDT, né, da terapia fotodinâmica, que você precisa ter um período de pré-irradiação, de um fotossensível, que no caso é o azul de metileno, você precisa estar ali o tempo inteiro aplicando, porque às vezes a criança não consegue ficar parada para a resolução daquele caso. Mas a gente consegue com a habilidade, com as técnicas de gestão, você consegue ir trabalhando. Então, hoje a gente tem de metileno em gel, em líquido. Então, com isso, você consegue ir adaptando para a necessidade. E aí vem a habilidade do profissional, que é o que a gente acabou, como que eu comecei a falar. A tecnologia está aí, mas a gente precisa da comunicação, a gente precisa da gestão, a gente precisa das nossas habilidades para que a gente possa aplicar de uma forma assertiva essa tecnologia. Então, o contato do profissional com o paciente, a tecnologia não vai substituir. Pois é, isso não tem jeito. A gente... Não. Você sabe que eu entrevistei uma menina essa semana, Juliana, que quer fazer pediatria e queria fazer um estágio, né, lá no consultório. Nem sei se ela está aí ouvindo a gente. E aí a primeira pergunta que eu fiz para ela é: você ama? É isso Aí ela, aí. aí ela ficou assim, mas por quê? Eu falei, porque qualquer outra especialidade da odontologia você pode escolher. Odontopediatria tem que amar. Faz E uma... são duas coisas distintas, né, Vivi? Você tem que gostar de criança e gostar de trabalhar com criança. Porque você pode amar a criança e não gostar de trabalhar com. Mas o odontopediatra, ele precisa ter essas características de gostar de criança e gostar de trabalhar com criança. Exatamente. Aí ela falou, eu vou... Porque às vezes a gente precisa tomar alguma atitude que o coração da gente dói. Tá? Dói. Mas a gente precisa ser firme, a gente precisa passar o afeto, fazer a relação vincular, até mesmo para aplicar o laser. Eu brinco falando sério, que todo odontopediatra tem que ter um bus no consultório, para poder, na hora de aplicar o laser, fazer o bus entrar em ação. Eu vou comprar um para mim, eu não tenho, mas agora que você falou... Então, eu acho necessário. O meu trabalho é direto. Ele ajuda, ele aplica no outro boneco, e a gente precisa fazer essa sensibilização, aplicar as técnicas de gestão, para que a gente possa aplicar essa tecnologia até mesmo tendo o comportamento da criança. E aí a criança entende, não aconteceu nada com o Buzz, não vai acontecer comigo. É, verdade. Acho que é Bruna, ela falou que a odontopediatria nos escolhe. É verdade. Mas Bruna é excelente odontopediatra. Nessas horas a gente vê que nós estamos ficando jovens. Bruna, acho que já deve ter uns 10 anos ou 12 de pediatria, foi minha aluna de especialização. Ô, Bruna, você não... A gente é nova, a Juliana tá falando isso tudo mentira. A gente tem 20 anos, Bruna. Ai, com certeza. Não, mas eu acho que ela tem razão. Um pouco no início escolhe a gente. Mas depois, se a gente não amar, a gente acaba ficando, né? Esse pessoal que é infeliz com aquilo que faz. Eu acho que... O amor é todo dia, né? Acho que isso que vai alimentando a alma da gente, né? A gente não pode perder essa emoção. Se a gente perde a emoção... Ela é sua aluna, Bruna? Foi minha aluna. Fofa.
Bruna é maravilhosa mesmo. E agora uma tá elogiando a outra, tudo do pediatra se elogiando, Juliana. Não tem um Assim que é desconhecido. bom. Nós precisamos valorizar a nossa classe, que é uma especialidade do futuro e do presente. E é uma especialidade que, para o caminho, para o rumo que a odontopediatria está tomando, é a especialidade. Porque a gente acolhe desde a gestante até o adolescente. Nós é que vamos letrar essas famílias em relação à saúde, ao cuidado. Ô, Ju, eu não posso falar, porque senão as outras especialidades vão ficar chateadas comigo. Não, mas pediatria, pensa bem comigo. Se a odontopediatria fosse algo de acesso para todo mundo, a gente quase que não precisava de especialidade nenhuma. Eu brinco que o odontopediatra só não faz implante ainda. Porque a gente já tem os microimplantes sendo trabalhados numa idade mais tenra. Não é? Porque, olha só, se o odontopediatra faz o seu trabalho direitinho, se todas as crianças tivessem acesso à informação e fossem bem cuidadas desde o início, igual você falou, desde a gestante e tudo mais, a gente... né? Porque a gente trata a saúde. Dali para frente é doença. É curar doença, tratar a doença. Né? E também não adianta tratar a doença se a gente não compreende como ela começa. Exato. Então, adianta aplicar um laser se você não for ver a causa que está levando você a utilizar essa tecnologia. Exato. Então, a gente também precisa, enquanto especialidade, entender que a gente, na verdade, começa tudo na gente, né? Com certeza. Olha só, Ju, fala só uma coisa para mim. Conta pra galera o que vamos estudar no doutorado, já pode falar? Ainda não. Gente, Juliana, sério. Mas fala, tá sabendo de alguma novidade? Conta pra gente de primeira mão, assim. Tem muitas novidades, tem muitas novidades. Eu posso adiantar uma coisa, a gente pode falar em relação a um trabalho que nós estamos desenvolvendo na escola, com a auriculoterapia, que é permitido o profissional de saúde trabalhar. A gente tem cursos, né, que você pode fazer, uma vez sendo habilitado na tecnologia, no laser, você pode fazer cursos de auriculoterapia, para diminuir também, trabalhando com a diminuição de ansiedade, aumentando a imunidade. Então, a gente hoje está com um protocolo na nossa escola para utilizar nos pacientes, previamente ao atendimento, para utilizar a tecnologia, para diminuir a ansiedade, para início da consulta, para minimizar alguma questão de medo existente, e a gente tem tido aí um respaldo muito interessante dos resultados que nós estamos obtendo. Também temos aí alguns estudos em relação às questões virais, às questões ortodônticas. Então, a gente tem trabalhado bastante para a gente poder ter aí mais subsídios e respaldo científico na aplicação da tecnologia no nosso dia a dia clínico. Mas pode, eu não prometo, não. Vai que a Juliana depois me convida e a gente vai falar só do que a Juliana descobriu aí nas próximas coisas. Que a Juliana Adoraria descobrir muita coisa. Mas tem muita gente trabalhando. Tem muito grupo de pesquisa trabalhando. Tem muita gente boa estudando. E realmente a gente precisa unir forças, né? Eu acho que é uma coisa que a gente precisa fazer. Não, eu acho igual você. Eu acho que quanto mais gente fazendo, estudando, parcerias acontecendo, mais a informação vai sendo difundida, mais gente vai usando, mais gente vai falando sobre, e mais gente vai podendo conhecer essa tecnologia que às vezes a pessoa nem conhece, nem sabe que tem isso para usar como recurso com o paciente. Com certeza. Porque às vezes as pessoas acham também que é um recurso muito caro. Que foi o que eu falei. É claro que tem um investimento, né? Sim, existe um investimento. Só que hoje as empresas, elas parcelam
e ele acaba se pagando, né? Então, assim, o próprio investimento, o próprio trabalho do dia a dia, ele acaba pagando esse seu investimento. O Sem meu pai dúvidas. era dentista, né? E ele dizia uma coisa para mim: Ju, nunca economize com estudo, educação e materiais. Era uma coisa que ele sempre me ensinou. Que eu Sabe? acho que é por aí, né? Ele é um homem muito sábio. E Duas aí, coisas quando a gente para economizar, né? Nem com aquilo que a gente aprende todo dia e nem com o material. Porque o material bom. todo dia. Hoje, gente, eu participei agora, num momento, numa disciplina que a gente trabalha aqui na universidade, que é com uma dinâmica de casos clínicos. Eu saí cheia de anotação, porque vieram as perguntas, nós fomos trabalhando. A gente aprende a toda hora, né? Não tem uma vez que eu não saia de um local, que eu não leia um livro, que eu não leia um artigo, que eu não assista uma aula, uma live que eu não tenho uma anotação. Ai, meu Deus, preciso estudar isso, que eu não sei. Ai, eu tenho que pesquisar mais isso. A gente estuda todo dia e nós não sabemos tudo. Longe disso. Longe disso. Muito Outro longe disso. dia, um aluno me perguntou: professora, a senhora tem dúvida no consultório? Eu falei: toda hora. Isso é dúvida no consultório? Eu falei: toda hora. Toda hora. Ó, Toda eu recebi, hora. lógico. Outro dia eu recebi um paciente que tinha uma síndrome super rara. Acho que no Brasil tem 4. Eu olhei pro pai e pra mãe e falei: vocês me procuraram? Aí eles: porque me referenciaram você. Eu falei: olha, eu vou pedir 24 horas. Vou te atender, vou ver sua necessidade, mas vou te pedir 24 horas para te dar um retorno, assim, do que é a odontologia para o seu filho em específico. Como é que eu vou saber todas as síndromes, Juliana? Você vai saber tudo que aparece. Não tem como. Não tem como. Aí eu entrei em pânico. Falei: Deus, estudar isso, nunca ouvi falar. Então, assim, é todo dia E a falando. gente tem que ir estudando e vai pesquisando, e vai procurando saber aprender com as pessoas que apresentam a competência no assunto, e é assim que a gente vai crescendo. Exatamente. Ju, fala aí do curso. Quando vai ser a próxima turma para quem está ouvindo a gente? Quando vai ser? Ai, meu Deus. Fala aí. É o nosso curso de habilitação na BO de Caxias. Ele tem próxima data prevista, final de maio. Final de maio. Quem tiver interesse, pode mandar um direct para a Vivi ou para mim, que a gente acaba depois divulgando. Normalmente nas redes sociais nós divulgamos. Estou vendo aí que tem várias pessoas que estudaram conosco e que estão aí trabalhando no nosso dia a dia. E eu tenho que agradecer uma pessoa. O laser entrou na minha vida através da professora Sandra Calil. Ela que me mostrou. O primeiro contato que eu tive com a luz foi com ela. E hoje ela é uma das maiores pesquisadoras no Brasil no assunto. E a partir disso, eu comecei a estudar, 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 e ele nunca mais saiu da minha vida. Então, eu sou muito grata a ela por apresentar a tecnologia é, para o meu dia a dia, para a importância da nossa especialidade, da nossa profissão. Aí, olha só, eu fiz o curso há pouco tempo com a Juliana. O curso é maravilhoso. Você, Obrigada. olha só, o que a pessoa vai usar é conhecimento. Eu aconselho todos a fazerem curso, de verdade. Se você conhece um amigo, alguém que, poxa, está precisando às vezes de alguma coisa nova, é o laser. Procura a Juliana, a mensagem. Porque às vezes a pessoa está no consultório, só faz consultório, está ali desmotivado, está faltando uma turma para ele se incluir. Né? Às vezes a gente está querendo também dar um movimento na vida do E consultório. hoje a gente tem aí a odontologia hospitalar, Que usa que muito. está crescendo absurdamente. E muitas profissionais estão atuando junto ao público infantil, junto ao público adulto. E isso transforma. Eu tinha uma amiga minha que estava muito desestimulada com a profissão,
E hoje ela está aí, se encontrou na oncologia, se encontrou na vida hospitalar e ela mudou o rumo da vida dela. Exatamente. E é por isso que eu tô falando. Ô, Juliana, eu fiz curso de Botox, gente. Toxina botulínica. Aí se você perguntar para que você fez isso, para dar uma movimentada, nunca usei, só no curso que eu apliquei, nunca mais. Mas isso é uma movimentada. Você conhece? Olha, eu tenho uma história que eu já contei, quem já assistiu algumas aulas minhas, eu até perguntei para uma amiga que eu tenho muita intimidade, eu falei, meu Deus, eu apresento novamente esse caso. Aí ela falou assim, Ju, esse caso você pode apresentar 1000 vezes. Porque cada vez que eu escuto ele me alimenta mais. Eu tive um caso, no auge da pandemia, que eu recebi um telefonema de uma aluna, eu estava completamente assim, naquele. Todo mundo achando que a odontopediatria tinha acabado, que a odontologia tinha acabado, né? Aquelas discussões todas, tudo parando, curso parando, universidade parando, consultório parando, por causa do processo. E aí eu recebi um telefonema de uma aluna dizendo assim, professora, a senhora precisa salvar a minha filhada. Aí eu assim, tá. E eu assim, passando lisoforme na minha casa 4 vezes ao dia. Eu tava naquele, ainda bem no fechamento, sabe? Que a gente não sabia nada. E aí eu disse, tá. Só falei, tá. E desliguei o telefone. Que na hora me veio assim, eu fiz um juramento. Eu só pensava no meu juramento, eu fiz um juramento. E eu liguei para uma amiga, super corajosa eu. Eu liguei para uma amiga e falei, olha, só para te dizer que eu vou passar na sua casa amanhã, você pega seu laser que a gente vai atender uma criança em casa. Era uma criança que tinha tido Covid e por causa da internação do Covid, ela descobriu que tinha leucemia. E a criança estava com várias leucocites. E a gente foi à casa dela com 2 anos e meio. Ela não tinha 3 anos de idade. E aí, quando eu cheguei à casa da família, a gente acolheu aquela criança. Imagina, tinha acabado de sair de uma internação, acabado de um quadro, sem comer. E aí, graças a Deus, não tinha nenhuma lesão contaminada, porque naquela hora a gente não tinha o azul de metileno em mãos, então a gente não podia aplicar a técnica APDT, que é indicada quando a gente tem determinadas situações. Mas a gente fez uma técnica para melhorar a recuperação da criança, diminuindo dor e acelerando o reparo tecidual. E quando 3 horas e pouco, 4, eu recebo um vídeo da mãe dizendo, Juju, Sofia não quis comer, mas ela comeu pão de queijo. E aí você vê que isso não tem preço. Então, assim, igual o paciente que você contou, né, do caso que você dividiu comigo, não tem preço ver essa criança com qualidade. Então, assim, isso alimenta a alma da gente. E é por isso que a gente diz, gente, faz. Quem não tem, tem que fazer. Não, é igual o dentista que não sabe reconhecer a lesão cariosa. Ele tem que fazer um curso, tipo laser. Daqui a pouco vai se passar, vai ter um consultório. Ó, tá aí de Menes, está aí, ó. Então eu acho que deve fazer. E é com a Juliana aqui no Rio, pertinho. Ó, teve alguém que quando eu falava, eu li. Oi, Viviane, sou você. Eu tô roxa. Falou, vem pra Rondônia dar o curso. Olha só, Juliana, já pensou a gente em Rondônia? Imagina. Rondônia ia ser pequeno, gente. Fala com ela aí, a Bruna, eu acho, que a gente vai a Rondônia. É só chamar que a gente vai, Bruna. A gente vai, Bruna. É só organizar. Você, Juliana, para ninguém mexer no seu laser. Eu não vou explicar nada de laser, eu vou só de companhia. Olha quem fala. Domina a técnica, domina a ciência. Para ninguém te... Aí, ó, vem, ó, ela tá chamando. Vamos pensar, Bruna, a gente vai pensar, tá? Mas tem aqui do Rio da Juliana, façam, tá? Ju, realmente a gente tem uma equipe muito coesa, uma equipe muito amiga, uma equipe parceira que eu acho que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, tá? Olha só. Olha, sua filha está pedindo para você olhar para a janela. Você acredita que a minha filha está na janela, gente? Não basta Acredito.
Um beijo, Gabi. Ela tá me mostrando o telefone da gente conversando, Juliana, você acredita? Ótimo. Pergunto se a gente está bem na fita. A gente tá bem, Gabi? Ela falou que a gente tá ótimo. 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 E agora, posso falar uma coisa? Pode. Pode. Nosso congresso de odontopediatria, né? Hã? O Congresso Brasileiro de Odontopediatria, que vai ser aqui no Rio de Janeiro, dos dias 18 a 21 de outubro. Então, todos os odontopediatras presentes, Convidadinho. online ou presencial. Isso aí. Eu vi lá que tem até desconto para aluno de graduação, então entrem. Para graduação online, sim. Exatamente, tem que falar só para o pessoal ficar ligado. E para o sócio Aboped Nacional também tem um valor diferenciado. Isso aí. Então tá bom. Jô, queria muito te agradecer pelo seu. Eu te agradeço. Gente, olha, uma honra ter recebido você aqui. Uma A pessoa honra é toda minha. estudiosa de carteirinha e, além de tudo, minha amiga. Obrigada, tá? Eu te agradeço pela amizade, pela parceria, pela confiança, pela gentileza e generosidade de me convidar. Espero que tenha sido a contento do que você esperava. Beleza. Estamos à disposição para trabalharmos, né? Quem precisar aí de algum apoio, que esteja no alcance nosso, a gente está aí para ajudar. Se não tiver no nosso alcance, a gente busca quem possa vir nos ajudar, porque é isso, né? Eu acho que a gente precisa, quanto profissionais da saúde, quanto profissionais especialistas na odontopediatria, nós precisamos nos unir, né? Quanto mais união, melhor, mais força nós teremos. E eu acho que isso faz toda a diferença. Com certeza. Um ajudando o outro. Com certeza. Eu que me deu vontade de falar uma coisa, eu vou falar. Nunca falem mal de uma conduta de um odontopediatra, porque você nunca sabe como ele precisou cuidar daquela criança. Exatamente. Em que contexto? A gente nunca sabe. Poderia ser a gente, né? Que é até emocionada. Porque a nossa professora é linda, né? Ela é muito linda. Ó, eu queria muito de verdade agradecer. Gente, se ficar alguma dúvida, falou. Se quiserem perguntar, o curso é em maio. Estou aqui, o curso da Juliana é em maio, tá? Para quem não sabe, em maio. Temos Rondônia, tá? Mas em maio, Rio, pode mandar direct que eu repasso para a Juliana. Quem tem no WhatsApp pode mandar também que eu repasso para a Ju o contato, tá bom? E assim, a gente quando pensou, né? Eu pensei nessas lives, eu pensei no sentido da gente espalhar conhecimento mesmo. Então, assim, o meu pensamento nos convites foi, eu convidei Mônica semana passada. Mônica, ó, um beijo para você, ela estava aí. Tá aí, né? Beijo para você. Para a gente falar do livro. Hoje eu chamei você para falar do laser. Eu acho que é para ir falando essas informações para as pessoas saberem. Olha, a menina não sabia. Falando no livro, eu já li quase que metade dele. Maravilhoso, indico, Freios Orais, seríssimo livro, super bem escrito. É um livro que tem uma linha de pensamento, então você escolheu a dedo quem escreveu o seu livro. Então, o pensamento está de acordo com as evidências científicas, uma literatura leve, muito fácil de ler. Fácil de ler. Hoje, e aí a minha intenção era essa, que a gente pudesse, não sei o nome dela, Tavares. Chama a gente no direct, que a Juliana vai te passar tudinho. Ela quer saber inscrição, dia, horário, telefone. Eu tô vendo mesmo. Ela tá perguntando aqui, mas aí a gente passa no privado para ela, porque eu não sei se a gente vai conseguir. De repente você já tem se inscrito, passa para ela, né? Direitinho, para ela se inscrever. Tá? A gente decide agora, na segunda semana de abril. Então, tá bom. E assim, a minha intenção era essa, e eu acho que eu tô conseguindo. A gente conseguiu, ó, já tem a menina que vai fazer seu curso, alguém mais que ouviu a gente falando do laser e amanhã vai estar usando. Daniele, nós vamos ficar amiga. Daniele, você é sensacional. A Daniele quer fazer seu curso, olha lá, vamos ficar. A Daniele chama a gente aí. Tá? Tá? Olha, eu que te agradeço, Vivi. Muito obrigada pelo convite.
que assistiu a gente, que falou. Você me deixou sem graça. Tá? Ju, Ó, para quem não conhece a Juliana é a pura luz. Ainda bem que você fez laser na sua vida, Juliana. Agora você achou. Tava na hora. Não é, Fernanda? Aí, Fernanda chegou aí. Não é, Fernanda? Tava na hora. Juliana, você tem que ficar perto da luz mesmo. Tá bom? oi, amiga, obrigada. Sejamos luz. Beijamos. E que a luz sempre transforme de uma forma todas as reações bioquímicas necessárias para as nossas saídas dentro do consultório. Exatamente, exatamente. Obrigada. Bom, Beijo, gente. beijo. Tchau. Obrigada. Obrigada, gente. Um monte de gente aí. Gente, boa noite, Beijo, beijo. tá?